Oi, pessoal. Aqui o professor Breno São Vicente Vieira, mais uma vez, da PUC-Rio. E na aula de hoje vou apresentar uma apresentação modelo para o trabalho de prática quantitativa. Então, convidar vocês para acompanharem o meu trabalho Diferenças na expectativa de disciplina de prática quantitativa entre homens e mulheres do curso de psicologia. Lembrando, isso aqui é um trabalho de aprendizagem, ele é só um treinamento, não tem nada de pesquisa formal realizada nele, a ideia não é publicar, então é só para nosso aprendizado. Começar dando uma pequena introdução para vocês sobre o conceito. Disciplinas relacionadas a métodos estatísticos representam um dos maiores desafios na aprendizagem de aluno de psicologia, o que já está bem documentado na literatura. Se acredita que essas dificuldades elas se devam a várias coisas. Uma das mais importantes é a ansiedade relacionada com a matemática. A matemática ela tem uma ideia, as pessoas atribuem a ela um desempenho de certo ou errado, é muito dicotômico, antagonista esses desfechos. E então as pessoas ficam ansiosas que possam errar, o que, por via de regra, já é um dos principais fatores para terem um pior desempenho. Mas, para além disso, também existem algumas diretrizes e várias tentativas de sofisticar e de melhorar a forma como professores ensinam disciplinas relacionadas com estatística dentro do curso de psicologia e também para tentar facilitar a aprendizagem dos alunos. E, por fim, existe uma série de trabalhos que começam a identificar que algumas intervenções específicas para homens e para mulheres relacionadas ao ensino da estatística podem favorecer. Parece que essa ansiedade, esse medo, esse temor que muitas vezes a gente encontra relacionados com as disciplinas com métodos matemáticos parecem ser diferentes entre homens e mulheres. Então, primeira coisa que eu vou falar é explicar para vocês o que é a aprendizagem. A aprendizagem é a mudança na capacidade de um indivíduo desempenhar determinada atividade em função da experiência. Ou seja, eu não sei fazer aquilo, alguém passa uma experiência para mim e assim eu aprendo a desenvolver aquela tarefa. Eu ganho uma capacidade, ganho uma expertise. A aprendizagem é um processo dinâmico e complexo, que, por sua vez, depende da interação de diversos fatores. Um dos fatores mais relevantes parece ser a expectativa com o desempenho, ou seja, como eu acho que isso vai ser. Como eu acho que essa disciplina estatística vai ser no meu curso. E, considerando isso, a gente sabe que a expectativa ela pode tanto ser benéfica, ou seja, quanto mais expectativa, melhor eu me saio, mas ela também pode ser prejudicial. Aqui, para vocês terem uma ideia, imaginem que aqui nesse eixo a gente tem o domínio do conteúdo. Quanto mais para cima é o domínio do conteúdo ao fim do curso. E nessa outra linha, a expectativa com o curso antes dele começar. Os estudos já mostraram que, à medida que aumenta a expectativa, também aumenta o domínio ao final da disciplina. Tá? O que vai na linha de alguns trabalhos que mostram que essas expectativas têm a ver com o sucesso do desempenho. Mas a gente também sabe que expectativas não realísticas e muito altas podem levar a prejuízos no final. Ou seja, existe uma faixa ideal de expectativa para os alunos. Nesse contexto, existem ainda outros fatores para além da expectativa que são também intervenientes, como as habilidades intelectuais, capacidades que cada um tem para aprender, o conhecimento de base, ou seja, o que eu já sabia antes, a metodologia, existem metodologias específicas para cada uma das pessoas, e também características individuais, como sexo, a inteligência, orientação, idade, enfim. Assim sendo, homens e mulheres frequentemente diferem quanto à aderência à metodologia
as habilidades intelectuais, a autoestima e a autoeficácia. De uma maneira geral, os homens costumam preferir e ter melhor desempenho em ciências exatas, enquanto mulheres em ciências humanas. E as mulheres costumam ter menos autoestima e autoeficácia do que os homens em conteúdos relacionados à matemática, o conceito da autoeficácia, né, aquele conceito que diz respeito ao quanto eu confio que eu sei fazer isso. Assim sendo, imaginem que a aprendizagem eficaz parece ser resultado das expectativas que alguém tem. Mas a literatura que eu apresentei para vocês parece indicar que existem expectativas diferentes para homens e para mulheres. E isso tudo ainda é suscetível de interações com algumas outras variáveis intervenientes, como a autoeficácia, o conteúdo, o conhecimento por si só, né, o anterior, e a idade. Uma vez que a gente viu tudo isso, o objetivo do meu estudo, né, foi diferenciar a expectativa para a disciplina de prática quantitativa entre homens e mulheres matriculados na disciplina do curso de psicologia. A hipótese que eu tinha no começo era que os homens teriam uma maior expectativa com a disciplina do que as mulheres. O método que eu utilizei foi um estudo comparativo com dois grupos, um grupo de homens e um grupo de mulheres. O procedimento foi um questionário online respondido em sala de aula. Os instrumentos que eu usei: fiz algumas perguntas sobre dados sociodemográficos relativos à idade, orientação sexual e também a altura. A autoestima, eu usei a escala de Rosenberg, que é um questionário com 10 questões sobre a autoestima de uma forma geral, que a gente soma e pontua e calcula o score, quanto maior, mais autoestima. E a autoeficácia, usei a escala autoeficácia geral percebida, que também tem esse mesmo método com 10 questões. Para além disso, fiz 3 perguntas. Uma que era: qual a sua expectativa com essa disciplina? Outra: quanto você acha que você já domina deste conteúdo que vai ter que ser utilizado na disciplina de prática quantitativa? E o quanto você acha que você vai ter que se dedicar para realizar essa disciplina? Essas duas últimas, a percepção de domínio e a dedicação necessária, usei uma escala Likert de 4 pontos. E para a expectativa da disciplina, utilizei uma escala análogo-visual, na qual 0 era: eu acho que vai ser a pior disciplina de todas, e 10 achando que vai ser a melhor disciplina de todas. Os resultados: no total, tinha 36 homens e 60 mulheres. Tá? Os dois grupos, então, divididos. Nas comparações iniciais descritivas, percebi, como vocês podem ver aqui, diferenças para idade, altura, orientação sexual e autoestima. E autoeficácia. A setinha ali está no lugar errado. Em geral, a gente viu que os homens eram mais velhos, mais altos, tinha mais homens heterossexuais e mulheres bissexuais, e a autoeficácia dos homens ela era um pouco superior à autoeficácia das mulheres. Significativamente isso. Quando comparei aí a expectativa e crenças sobre a disciplina, o que foi observado? Expectativa e domínio apresentaram diferenças significativas, com os homens eles tendo uma maior expectativa com a disciplina e também acreditando que eles possuem um maior domínio. Apesar de os gráficos indicarem diferença no esforço, os resultados eles não foram significativos. Aqui, usando sempre o teste T, comparando os dois grupos, né? Tirando para as diferenças no domínio, que como eram não paramétricas, usei a Mann-Whitney. Como aí eu resolvi fazer algumas análises secundárias, porque o objetivo de diferenciar homens e mulheres quanto à expectativa foi atendido, mas ainda tinha a questão de ver outras diferenças potencialmente intervenientes. Então, usei correlações para ver se a expectativa e o domínio se associavam com aquelas variáveis que os grupos eram diferentes. Eu vi que, positivamente, encontrei correlações para a idade, tanto com expectativa quanto domínio,
e autoeficácia. E também a orientação sexual, com a orientação heterossexual, a princípio, tendo maiores expectativas e maior percepção do domínio. No fim de tudo, o que aconteceu? Eu já tinha diferenças entre os grupos para a expectativa e o domínio, mas esses resultados eles podiam estar sendo enviesados. Então eu usei o que a gente chama de ANCOVA, é uma análise de covariância. Tá? E essa análise de covariância, ela controlou as diferenças no domínio e na expectativa para a idade, orientação sexual e também para a autoeficácia. Quando eu comparei daí a expectativa entre homens e mulheres controlando por essas coisas, aquele dado significativo desapareceu. Ou seja, aquela diferença entre os grupos, ela não sobreviveu. Com isso, eu percebi que, entre as variáveis intervenientes, a idade parecia ser a mais importante. Tá? Foi a que mais descontou nos resultados. Com base de tudo isso, eu concluí que homens estudantes de psicologia, em geral, apresentam uma maior expectativa para a disciplina de prática quantitativa. Entretanto, as diferenças parecem depender mais fortemente de outras características, com destaque para a idade. Esses resultados, eles corroboram alguns daqueles que eu mencionei lá no começo do trabalho, de maior expectativa e melhor desempenho também, né, uma vez que a expectativa é associada com desempenho, em homens, em comparação com mulheres em disciplinas relacionadas com estatística e matemática. Para além disso, outros estudos já tinham apontado o efeito da idade, né, sugerindo que indivíduos mais maduros, ou seja, quanto mais velhos, estudantes quanto mais velhos e mais confiantes, melhor eles se saem e mais eles esperam de disciplinas relacionadas com métodos estatísticos e de ciências exatas. As diferenças de idade entre homens e mulheres dentro do curso de psicologia também são compatíveis com a literatura prévia, embora não se acreditasse antes do trabalho que essas diferenças pudessem interferir nos resultados. É claro que a gente tem que considerar que esse trabalho é um trabalho inicial e ele abre várias perspectivas. Aparentemente, incentivar e estimular as expectativas dos alunos parece ser importante, principalmente através da transmissão de confiança aos alunos, né, naqueles métodos que eles não confiam, né, que eles não se acreditam ainda dominando. Não há sustentação para práticas diferentes quanto ao sexo até o momento, já que há diferenças entre homens e mulheres, mas essas diferenças elas parecem ser secundárias. Estudos que pareiem a idade, ou seja, que peguem indivíduos exatamente com a mesma idade e testem de fato o conhecimento prévio também, são possibilidades para a gente poder entender melhor essas diferenças de sexo na expectativa com disciplinas relacionadas à matemática dentro do curso de psicologia e então propor aí algumas intervenções. É claro, existem algumas limitações nesse estudo. Esse estudo ele foi online, teve um grupo muito pequeno, foi feito numa universidade única e então ele tem todo um viés que não pode ser generalizado a todos os estudantes de psicologia do planeta Terra. Tá? Ele é uma realidade restrita a uma universidade. E isso tem que ser considerado na interpretação dos dados. Por fim, aqui algumas das referências que usei na minha apresentação, não no trabalho completo, que tem algumas outras. E fica aqui o meu agradecimento pela atenção de vocês. Meu muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Então, claro, eu fiz aqui a apresentação. A minha apresentação ela foi um pouco mais extensa, porque teve a parte dos dados secundários, tá? Que não são obrigatórios, e também aprofundei um pouco mais a introdução. As apresentações, elas, se forem aí entre 5, 10 minutos, estão ótimas, estão excelentes. Espero os e-mails de vocês para a gente poder aprofundar a parte das análises e também poder avançar no trabalho. Tá ok, pessoal?
Fico no aguardo, então, do contato de vocês para a gente conseguir dar conta desse trabalho. As pesquisas estavam ficando bem legais. Espero agora que a gente possa evoluir e chegar a algumas conclusões interessantes. Ok? Fico por aqui. Fiquem todos bem. Tchau, tchau.